explicando que quem não deseja que apareça a imagem pode desligar a imagem, né? Só desligar, deixar fechada a câmera. Então, às vezes vocês vão escutar um barulhinho, esse barulhinho de pontinha, tem pessoas que estão entrando na sala e eu preciso ficar autorizando. A gente tem um grupo que já foi autorizado previamente, que tem participado de todas as oficinas, tal, e às vezes um ou outro que eu preciso liberar aqui, tá? Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 20 de novembro de 2020. Essa é mais um espaço, né, do nosso ciclo de conversas que está se realizando. Essa é a nossa sexta conversa, né, nosso sexto espaço de diálogos. Hoje a gente vai contar com a professora Rosângela Kittel, espero que esteja certo, e quem vai apresentar a professora, quem vai mediar esse trabalho é a professora Giovana Lunardi, da UDESC. Eu sou o professor Orlando Ferretti, da UFSC, e vou fazer a coordenação desse espaço aqui. Se vocês tiverem perguntas depois, alguma questão, vocês podem fazendo pelo chat, que aí eu posso ir passando depois para os professores no momento adequado que abrir, né, para os questionamentos da oficina. Sejam todos e todas bem-vindos. Só alguns avisos paroquiais, assim, que me pediram para fazer logo no início. A gente continua depois o ciclo de oficinas. Na semana que vem, no dia 26, a gente tem a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, marcadores para uma visão sistêmica do professor Vânio, e depois, no dia 1º, é comigo e com o professor Márcio Marque, da UDESC, que é metodologia de projetos de pesquisa. E a última é lá no dia 8 de dezembro, que é a cidade como espaço de pesquisa para a escola, com a equipe da professora Vânia Chagar, que é lá da FURG, de Rio Grande, e que vai trabalhar com oficinas, trazer uma série de oficinas que foram realizadas nos últimos 10 anos no projeto, no grupo de pesquisa que ela tem, que é o Recidade. É isso, professora Giovana, fique à vontade, a fala está contigo. Muito obrigada, Orlando. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas e todes. Dizer que é um prazer estar aqui com esses parceiros tão bacanas, da UFSC e também da UDESC. E eu vou explicar um pouquinho, Orlando, porque hoje a gente convidou a nossa turma da graduação para estar aqui também, que nós temos um núcleo, Rô e Regina, de aprofundamento em educação especial. Enquanto não mudar esse currículo da pedagogia, que eu espero que demore bastante, a gente conseguiu manter esse núcleo, os alunos escolhem, mas eu acho que é uma coisa muito bacana que tem no nosso currículo, essa oportunidade dos alunos escolherem pelo menos 3 disciplinas de aprofundamento, e nós temos um núcleo que compõe o aprofundamento de educação especial. A Rosângela já é convidada sênior, né, Gustavo, desse núcleo, sempre a gente convida ela para fazer parte. E então hoje a gente tem aqui comigo o professor Gustavo e professora Raquel, que são meus parceiros nessa disciplina do núcleo de aprofundamento, a Stephanie e o Leonardo, que são nossos estagiários de docência do doutorado, e temos aí a turma das alunas que estão aqui também fazendo parte desse grupo, e para elas eu gostaria de explicar que a ideia desse projeto surgiu a partir da articulação dos colegas Leila, Orlando e Ana Paula, que são coordenadores do PIBID, né, e tanto da UFSC quanto da UDESC, do PIBID de Geografia, e eu e Ana Paula já tínhamos uma ação do nosso projeto de extensão, que era uma ideia de formar, fazer oficinas nas escolas, e aí, como a gente não conseguiu viabilizar isso por conta da pandemia, e a gente sabia também da situação que estão os professores e tudo mais, a gente teve numa conversa com os colegas da UFSC a ideia de criar essa forma de aprofundamento justamente dos PIBIDianos, dos bolsistas do programa PIBID, do início à docência, com esse contato com profissionais e pesquisadores de diferentes áreas, especialmente de temáticas que
que interessa a eles do PIBID de geografia, né? E então é uma articulação entre a pedagogia e a geografia da UFSC e da UDESC, então muito obrigada por esse acolhimento de vocês, e está sendo uma experiência muito, muito legal mesmo, e muito bacana. Então, no dia de hoje, a ideia é a gente poder discutir um pouco sobre atendimento educacional especializado. Eu imagino que a Rô vai ter muitas coisas aí para partilhar com a gente, em especial as experiências que vocês têm desenvolvido no EBIAS. Então, para começar, eu gostaria de agradecer a presença da Regina, que é a diretora do EBIAS, e dizer que a presença de vocês nos alegra muito, porque vocês têm sido um parceiro constante dos nossos projetos de pesquisa e de extensão. Depois nós vamos, inclusive, conversar com vocês sobre uma ideia desse mesmo projeto que eu coordeno para o ano que vem, que a nossa ideia é fazer um seminário, e queremos discutir essa parceria com o EBIAS. Então, muito obrigada pela tua presença, e agradecer e já apresentar a Rosângela Kittel, que é uma querida amiga, além de uma pesquisadora e uma gestora, já foi gestora da rede de diferentes funções, né, e tem uma grande trajetória no campo da educação especial. A Rosângela fez graduação em educação especial em Santa Maria, depois mudou para Santa Catarina, e há muito tempo atua na rede municipal de Florianópolis, onde já desenvolveu diversas funções, e nos últimos tempos realizou o mestrado com a gente na UDESC, no nosso grupo de pesquisa, e é nossa pesquisadora também do observatório, e tem sido uma grande parceira nossa de investigação, de extensão, de atividades conjuntas. Ela tem desenvolvido um trabalho que já foi, inclusive, premiado, né, junto com as parcerias aí do EBIAS, no que diz respeito a uma forma diferenciada de entender o AEE, de entender a formação continuada de professores. Então, eu tenho certeza que vai ser uma manhã bem proveitosa para nós. Então, queridas, a palavra é de vocês, fiquem à vontade. Obrigada, Giovana. Meu bom dia, então, ao grupo, né, que nos assiste. Nós estamos aqui com 40 pessoas. Eu já tinha investigado antes se haveria alguém com alguma necessidade específica, né, mas a coordenação me apontou que não. Então, deixo o meu bom dia, assim, né, meu forte abraço e a minha alegria, junto com a diretora Regina, de poder estar contribuindo com vocês, com o trabalho de vocês. Até porque PIBID, sem falar de escola, não é PIBID, né? Então, a gente precisa conversar sobre escola, porque é a iniciação à docência mesmo. A gente considera de extrema relevância, porque também quando você, ao experimentar o campo, você também pode se identificar ou não com essa proposta. É só assim que você vai saber, né? A gente pode ter um diploma de professor, mas não significa que você vai ser professor. Existem outras questões que estão imbricadas aí para que você se constitua nesse ser docente de forma bastante decente, como a gente costuma dizer, né? Bom, como nós temos, nosso tempo também é relativamente curto, vamos direto aí para o que interessa. Qual que é a nossa ideia hoje? Que a gente possa, sim, falar sobre o que é a educação especial, o que é a educação inclusiva. Nós temos pessoas que estão iniciando aí as suas atividades na graduação, então é importante que a gente sinalize o que significa conceitualmente isso, e falar daí da transposição desses dois conceitos, de como isso acontece na escola. Por isso, a participação aqui da Regina. Então, Regina, eu gostaria que tu te apresentasse. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Regina Lima, então, né, o Lima é para diferenciar das outras Reginas, diretoras da rede. Estou aqui nesta escola, nesta unidade EBIAS, na Cachoeira, desde 2005, e na direção desde 2018, né? Sou formada em pedagogia pela UFSC, e depois fiz especialização em gestão escolar numa universidade particular, e especialização em educação integral na UFSC novamente, lá em 2012, né? Então, nessa caminhada da educação integral, aí foi onde eu escutei a fala da
da Giovana outro dia no Observatório de Educação Integral. E aproveitando a oportunidade também de falar que esse movimento da educação integral, né, Giovana, que nós vimos aquele dia renascer, né, renascer das cinzas mesmo, é um movimento que se entrelaça muito com essa caminhada da educação inclusiva, né, o espaço da educação integral é um espaço muito propício para desenvolvimento da educação inclusiva, e um pouco disso que a gente faz aqui também, né, Bias? Mas só para dar esse primeiro passo introdutório aí, né, nessa caminhada nossa de formação. Ótimo. Obrigada, Rô. A Giovana, quando fez o mestrado dela, e aí tem isso, está publicado num livro, ela colocou uma frase lá que, quando eu li a primeira vez, aquilo disse muito do meu trabalho, mas agora estava escrito, né? Estava escrito no livro, a questão de práticas polarizadas. Está lá no teu livro de mestrado, né? E trazer a diretora para essa roda de conversa é importante, porque esse discurso ele não pode ficar centralizado nos profissionais da educação especial. Por mais que a gente tenha sinalizado isso há muito tempo, né, que a gente refuta práticas polarizadas, que a educação especial não deve ser uma prática em paralelo, nas escolas e no fazer cotidiano, isso ainda não foi transposto. Mas a gente tem, né, a satisfação de estar trabalhando numa escola onde a gente já consegue fazer isso, e a gente consegue dividir essa prática discursiva e trazer professores que falem sobre educação especial, trazer a diretora que fale sobre educação especial. Eu acredito que nesse momento, quando a gente consegue perceber isso, né, que esse discurso não está centralizado nos profissionais da educação especial, existe ali um indicativo de que a gente está fazendo uma política que não seja polarizada, como disse a professora Giovana lá no seu mestrado, há tanto tempo já sinalizando isso, porque daí de um lado estão os estudantes com deficiência e de outro lado os estudantes sem deficiência. De um lado os professores da educação especial e de outro lado os professores que não são da educação especial. Essa dicotomia ainda é muito difícil de ser quebrada, e só existe para mim um caminho, que é a gestão. A gestão precisa estar totalmente envolvida com essa proposta, porque senão a gente continua fazendo isso em separado. Bom, eu vou passar uma apresentação aqui, porque é uma forma também de eu não fugir do tempo, né? O Gustavo já conhece, a Rosângela fala, e a gente poder otimizar esse tempo. A Stephanie também, meu abraço aí, que a gente já desenvolveu trabalhos juntas, da escola, né? A escola com a Stephanie num outro projeto. Então é muito bacana quando a gente consegue encontrar, né, essas pessoas de novo em outros fóruns. Vamos lá. É só um tempo aqui de aparecer a apresentação. A gente já testou, já sabe que ela vai acontecer. Alguém pode me sinalizar daí, se estiver tudo bem? Rô, já está aparecendo, Rô. Já está aparecendo, e eu quero aproveitar e dizer para você que não era o mestrado, era o doutorado, e o livro hoje está disponível em PDF na editora, então eu vou colocar aqui no chat para os alunos, quem tiver interesse, tá bom? Ah, bacana, bacana. Tá bom. Bom, então vamos lá. A gente vai falar disso, a ideia é que a gente possa, né, discorrer sobre esses dois conceitos, de maneira que vocês entendam que são conceitos complementares, né, e não são sinônimos. Eu fiz um formulário para poder conhecer um pouco sobre quem estaria nessa roda de conversa, e eu vou apresentar para vocês, porque ele já fala sobre essa política, né. Me chamou bastante atenção, foi com satisfação que eu vi que as pessoas estão dispostas, né, as pessoas que estão fazendo a graduação, dispostas a vir trabalhar na educação básica, como professores da educação básica, né, fiquei bastante satisfeita com isso, e também que pretendem continuar seus estudos, né, isso era importante a gente saber. Olha, esse dado aqui, de 58% ter estudado, ter tido um colega com deficiência na sua escolaridade,
chamou bastante atenção, porque somado a isso, nós temos mais 20%, 21% quase, que tiveram pelo menos um colega. Então, a gente soma aí quase 80% que tiveram essa experiência de ter um colega com deficiência na sua escolaridade. Esse público que respondeu ao Google Forms, 75% das pessoas que responderam são jovens, e estão na faixa etária abaixo de 29 anos. Basicamente, se concentraram ali até 23. Então, é um dado bastante interessante isso, porque eu não tive ninguém, né, na minha trajetória escolar com deficiência. Outro dado curioso de quem está aí no grupo, metade tem alguém na família com deficiência. Interessante esse dado aqui, porque já tem, né, uma convivência, então, uma experiência com essa questão. E aqui, para minha maior satisfação ainda, quase a totalidade entende que a educação especial e educação inclusiva não são sinônimos e nem são propostas diferentes, né? Isso é muito bacana. Eu fiz uma afirmação dizendo que as pessoas com deficiência deveriam estudar em escolas especializadas, porque lá iriam encontrar profissionais preparados para atender suas necessidades. E quase a totalidade disse que essa não é uma afirmativa correta. Então, temos aí um grupo extremamente qualificado, e eu tenho certeza que a reflexão de hoje vai contribuir ainda mais para isso. O que é educação especial? Eu trouxe aqui o texto da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, porque o nosso trabalho todo ele está estruturado, guiado, orientado por essa proposta e os documentos regulatórios que vieram no decorrer dos tempos. Nesse texto, que ele é lá de 2008, temos, portanto, 12 anos aí, a educação especial ela é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, e disponibiliza serviços e recursos que orientam alunos e professores quanto à sua utilização nas turmas comuns de ensino regular. Vejam que eu grifei aí algumas palavras, porque esse texto ele está na proposta, né, de 2008, mas ele é traduzido para a prática de diferentes formas. E hoje a gente vai apresentar para vocês como que a IBIAS, a Escola Básica Municipal Intendente Ericomedes da Silva, localizada aqui na Cachoeira do Bom Jesus, faz essa transposição. Como que essa escola lê esses textos legais, como que ela interpreta e como que ela traduz isso para a sua ação pedagógica, para o seu fazer, né, pedagógico. Considerando que o texto já sinaliza, sendo que a educação especial é uma modalidade e perpassa todos os níveis e etapas, e ela deve sim disponibilizar o serviço, mas ela orienta alunos e professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. O próprio texto aqui, que é um recorte desse conceito, ele não fala que é uma exclusividade de atendimento de contraturno. Isso é bastante importante a gente sinalizar, porque quando vocês forem para as escolas, é possível que vocês encontrem muitas práticas que estão centradas no atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncional. Tá? Mas o texto não diz isso. Isso é só uma tradução que foi feita, e essa transposição acaba priorizando esse atendimento em contraturno e não elegendo ferramentas, instrumentos, apoios para que esse estudante público da educação especial possa ter sucesso, possa ter condições de aprendizado na sala de aula regular, do ensino regular. Eu preciso trazer para vocês que esse texto, atualmente, eu nem sei se substituído, eu não vou usar essa palavra, porque nós temos aí um decreto, que ele é de setembro desse ano, e ele está sendo contestado em várias instâncias, no Supremo Tribunal, inclusive, né, nós temos várias ações aí tramitando, questionando esse decreto pela sua inconstitucionalidade, porque ele é contrário a textos de organismos internacionais, enfim, existe uma série de contestações que não é o objeto da nossa discussão de hoje, mas eu preciso trazer para vocês que esse decreto ele instituiu
uma política nacional de educação especial, que agora é chamada de equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Nesse texto, a educação especial ela está colocada como uma modalidade de educação escolar. Notem aí que existe uma diferença. Lá na política de 2008, nós temos que ela é uma modalidade de ensino, e agora ela está dizendo que é uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular, e daí isso tem uma outra grande discussão em torno disso, né? Aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades. Aqui já fazendo um gancho para o público da educação especial. O que não muda, né? O público está posto da mesma forma, o que chama atenção é porque não está se usando aqui o transtorno do espectro autista, está se usando transtornos globais do desenvolvimento. Nós já temos a sinalização do uso do transtorno do espectro autista na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, né? E nós temos legislações como a Lei Berenice, que são legislações específicas do transtorno do espectro autista, mas aqui ele entra como transtornos globais do desenvolvimento. Então, educandos com deficiência, a gente vai ter as deficiências sensoriais, que é o cego, o surdo, baixa visão, perda auditiva, também os educandos, os estudantes com deficiência intelectual. Daí, o transtorno do espectro autista, ou transtorno globais do desenvolvimento, como esse texto está trazendo, e os estudantes com altas habilidades ou superdotação. Aqui um parênteses, nós temos registrado aqui na legislação esse público, altas habilidades e superdotação, mas o Brasil tem uma política bem incipiente para esses estudantes, tanto que 0,01% só dos estudantes são identificados e estão apoiados por políticas educacionais apropriadas. Isso é um dado bastante chocante, né? Porque nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 3,5% a 5% dos estudantes, das pessoas, têm altas habilidades. Isso se considerar só o coeficiente de aprendizagem, sem considerar as múltiplas inteligências. Mas aqui no Brasil, a gente não conseguiu identificar nem 1% ainda desse público e, portanto, apoiar ou mesmo oferecer os apoios necessários para que eles possam desenvolver suas potencialidades. Esse texto ainda de 2020, ele coloca aqui uma provocação, e daí eu acho que eu vou já deixar uma pergunta para a professora Giovana, né? Está lá no seu artigo 2º, ele diz que a educação especial é também uma sub-área da área de conhecimento que leva o nome de tópicos específicos da educação, tanto para o CAPES quanto para o CNPq. Eu desconheço isso, mas quando eu fiz o estudo da proposta, isso me chamou a atenção, e daí, sabendo que a Giovana estaria na sala, eu pensei, é a minha oportunidade de fazer a pergunta para ela, né? Então, essa nova política, ela tem trazido termos bastante diferentes, para não dizer outra coisa, falando de sub-áreas. A gente encontra que a educação especial é um ramo, a gente foi reduzido agora a um ramo, né? Então, existem algumas questões aí que estão sendo contestadas, mas eu preciso trazer para vocês, porque ainda não sabemos o que vai orientar. Hoje, em vigência, o que está posto é isso. Seguindo, o que é... Deixa eu ver se eu não passei. Isso, então, é educação especial. Mas, só para voltar um pouquinho, a gente vai trabalhar o tempo inteiro aqui com o pressuposto de que a educação especial é uma modalidade de ensino. Tá? É isso que orienta aqui a educação especial no projeto político-pedagógico da IBIAS. O que é a educação inclusiva, então? A gente já viu o que é a educação especial, agora vamos lá para a educação inclusiva. Gente, existem vários conceitos, mas eu escolhi trazer aqui um texto, né, que pudesse provocar o diálogo aqui no grupo. Ele é um princípio de direitos. É uma ação política, cultural, social, pedagógica, mas ela é sempre desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação e com os apoios necessários à sua aprendizagem. É isso que esse coletivo da Escola IBIAS acredita, né, e procura
transpor para as suas práticas pedagógicas. A gente costuma dizer, e essa é sempre uma afirmação que eu faço, que a IBIAS, ela não é uma escola inclusiva, não é. Nós temos práticas inclusivas. Por quê? O tempo todo a gente busca ir ao encontro das necessidades do outro. É isso que a gente entende por incluir. Ir ao encontro das necessidades do outro. Isso pressupõe que eu preciso olhar o outro, entender esse outro, né, nas suas diferenças, e poder oferecer os apoios necessários para que ele possa acessar ao conhecimento, esse conhecimento historicamente produzido, organizado pelos homens. O que a gente tem com muita frequência? Uma confusão entre aceitar e incluir. E eu trouxe aí 2 imagens, só para a gente pensar um pouco sobre o que é aceitar, né? Essa condição de passividade. Não, tudo bem, tem um estudante com deficiência, deixa ele entrar, a lei não me permite que eu barre esse estudante, deixa ele aí na sala. Ele tem professor auxiliar de educação especial? Quem que vai conduzir esse estudante, né? E começam essas questões que estão vinculadas ao eu aceito, porque eu não posso contestar, logo, fique aí. Mas é diferente de você incluir, porque incluir, ele exige atitude mesmo, de você se implicar com o outro, olhar para esse outro e entender quais são as necessidades dele e quais são os apoios que eu vou oferecer para que a gente possa também identificar as barreiras, né, que vão causar dificuldades no acesso à aprendizagem. As barreiras, elas podem ser de ordem metodológica, instrucional, comunicacional, arquitetônica, que são as mais conhecidas, e a raiz de todas, as barreiras atitudinais. Isso é bem importante, porque é ali que está, então, a inferência que eu faço sobre a questão de você ter atitude frente ao público, frente aos alunos, né? A gente está falando de incluir, ir ao encontro dele. Sim? Tem uma pergunta no chat sobre o que são essas barreiras, de repente já insere na tua fala, né, o que são barreiras arquitetônicas, atitudinais, enfim. Tá, ok. Já está nesse ponto. Uhum. Eu não estou acompanhando o chat ali. Então, essas barreiras, como eu estava dizendo, elas podem ser de várias ordens. Elas podem ser metodológicas, quando eu escolho uma metodologia que não vai contemplar todos os estudantes. E eu sempre uso, por exemplo, essa metodologia para organizar a minha aula. Logo, eu vou sempre estar deixando à margem um número de estudantes. Vamos dar um exemplo. Eu priorizo nas minhas aulas o uso de vídeos para poder exemplificar o conteúdo que eu estou explanando. Mas nessa aula eu tenho um estudante cego. Então, veja, ele não vai se beneficiar como os estudantes videntes daquele material. Esse vídeo, eu tenho um estudante surdo, claro, ele tem por direito e terá na sala de aula um intérprete de Libras, né? Com certeza esse apoio na rede municipal sempre vai ser garantido. Mas se eu sempre usar da mesma metodologia, eu sempre vou estar priorizando um determinado número de estudantes. Então, essa é uma questão de barreira metodológica. Comunicacional é isso, eu dar uma aula sem perceber, sem prever que eu tenho um estudante surdo ou com baixa perda auditiva, na sala, ou mesmo com uma questão de perda visual, e daí eu oferecer só textos, que é uma questão muito mais cansativa, ou então não oferecer material em braille. Essas são barreiras, né? São as barreiras que impedem o acesso do estudante ao conhecimento. Impedem que ele se aproprie dos textos, né? Que ele possa chegar aos textos, seja esses textos com palavras, com escritas, ou com áudios, ou com vídeos. Mas eu dizia antes também que o importante disso tudo é a gente entender qual é a raiz dessas barreiras, que é atitudinal. Por isso que eu digo, incluir é ir ao encontro da necessidade do outro. Então, à medida que eu tenho essa atitude de me implicar com o outro, olhar para ele, eu vou remover essas barreiras, porque eu vou entender que a metodologia pode ser melhor adequada, que eu posso usar uma instrução diferenciada, que é como eu apresento aqueles textos. As barreiras arquitetônicas, eu digo que hoje são as mais fáceis, né? Porque elas são tangíveis, elas estão materializadas ali.
você percebe o que precisa ser removido, e elas podem ser removidas com decretos. Agora, a atitudinal, que ela vem revestida do preconceito, da subjugação, do entendimento que aquela pessoa, porque ela tem deficiência, ela não é capaz, né, com o capacitismo que a gente se refere. Então, essa barreira atitudinal, ela é a mais perniciosa, ela é que emperra o processo, porque hoje nós já temos, assim, aqueles discursos que são socialmente aceitos, né, como eu costumo dizer, o professor, na sua maioria, já sabe que ele tem coisas que ele não pode dizer, mas isso não significa que ele não viva aquele conceito. Então, essa barreira atitudinal é o que a gente sempre fica mais atento na hora de sentar com o professor para fazer o planejamento e poder entender de que lugar que ele está falando, porque ele dizer que ele aceita não significa que ele vai incluir, porque ele vai ter uma atitude de passividade frente às necessidades dos seus estudantes. Por favor, gente, podem fazer perguntas e vocês podem me interromper. Como diz a Regina, é que nem dar aula para bonecas, né? Fica tudo parado aqui na frente. Vamos lá. A educação inclusiva, então, ela é fundamentada na universalização do acesso, na atenção à diversidade, na educação de qualidade para todos, na organização das unidades de ensino para participação e aprendizagem de todos, e na formação de redes de apoio à docência inclusiva. Essa formação de apoio à docência inclusiva é o que traduz as nossas práticas na IBIAS, né? A gente usa isso constantemente, porque nós temos belíssimas práticas nas escolas, de verdade, assim, mas muitas vezes o professor sai da escola e aquela prática sai com ele. E eu costumo dizer que daí é um trabalho em franjas, não é um trabalho em rede, porque as redes, elas pressupõem encontros e elas pressupõem fortalecimento, elas pressupõem trocas. E para que isso aconteça, você precisa ter a gestão da escola participando junto mesmo, e você precisa estar envolvendo toda a comunidade escolar. E aqui, comunidade escolar entendida como pais, estudantes, professores e funcionários. Isso não é uma pauta do professor, muito menos do professor da educação especial. É uma pauta de toda a comunidade escolar, de verdade, de verdade. Depois a Regina vai mencionar, vai exemplificar, vai falar disso, e vocês vão perceber o que significa isso na acepção mais verdadeira, né, da palavra. Daí não poderia deixar de trazer aqui Paulo Freire, onde ele nos sinaliza que o respeito, a autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Acho que ela encerra muitas coisas, né, essa frase, assim, desse lugar onde a gente fala, que a gente entende esse sujeito como um sujeito de direitos. Quem é esse sujeito? Todos os estudantes da escola, todos. Eles vão ter necessidades diferentes, eles vão precisar de apoios diferentes, mas todos têm o direito, né, o direito à educação. A educação especial, nesse contexto, na IBIAS, ela faz isso. Ela participa da gestão, ela transversaliza, né? Ela está em ela participa de todas as ações da escola e, principalmente, né, ela busca qualificar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, porque quando o estudante vem para o atendimento educacional especializado em contraturno, ele vai encontrar um ambiente artificialmente organizado para ele. A sala de recursos multifuncional, ela tem uma série de materiais especiais que às vezes não existem nos outros espaços da escola. Esse estudante vai ser atendido individualmente ou em pequenos grupos, vai ter um professor voltado exclusivamente para ele, agora não é a realidade de sala de aula dele. Então, é muito, aspas, fácil você atender um estudante nessas condições, mas você não instrumentaliza ele para a sala de aula, porque isso precisa ser transposto, essa tecnologia da educação especial tem que ser transposta para a sala de aula, senão ela continua sendo
uma atividade, né, em paralelo. Bom, mas existem aqueles estudantes públicos da educação especial que precisam, sim, ter um atendimento de contraturno individualizado ou em pequenos grupos. Quem são? O cego, que vai precisar aprender braille, o soroban, o surdo, que vai precisar ampliar o seu vocabulário em língua brasileira de sinais, um baixa visão, que vai precisar fazer um treinamento com os recursos ópticos, o transtorno do espectro autista, o autista, não todos, mas alguns, a gente precisa organizar uma rotina com esse estudante, criando marcadores visuais para ele poder se orientar nos tempos e nos espaços escolares, para que ele entenda do significado dos objetos da escola, para que ele possa se inserir na cultura da escola, que é o que cada espaço espera dele, porque ele precisa se comunicar disso de uma forma diferente. Ele precisa saber o que você espera do comportamento dele quando ele vai para o refeitório, o que você espera do comportamento dele quando ele vai para o parque, quando ele está na sala de aula, na relação com o outro. Essas questões, elas não acontecem, esse aprendizado não acontece da mesma maneira como uma pessoa que não tem autismo, né? E a gente não vai entrar nesse mérito, mas vocês sabem que daí nós precisamos criar, né, formas de sinalizar para a pessoa que tem o transtorno de espectro autista todas essas questões. Elas precisam ser ditas, e não só ditas, mas elas precisam ter marcadores, ou visuais, ou auditivos, aí cada caso é o caso. Você vai ter um estudante com autismo que pode ser de alta funcionalidade ou alta complexidade, então existe sim uma diferença ali. Então, tem um público da educação especial que vai ter a necessidade de vir no contraturno, mas ele não é a maioria que está na escola, porque hoje a maioria ainda são os estudantes com deficiência intelectual. Esse é o público majoritário da educação especial ainda. E para esse público, você precisa criar ferramentas, né, e apoios para que ele possa ter sucesso em sala de aula. Porque à medida que eu só consigo fazer com que ele tenha sucesso no contraturno, eu reitero, eu reforço a ideia de que ele precisa de um profissional especializado, ele precisa de técnicas especiais, né, materiais diferenciados. Eu continuo reforçando essa ideia, que é práticas paralelas. Se ele não tem sucesso lá na sala de aula do ensino regular, eu estou dizendo para quem? Eu estou dizendo para os professores, eu estou dizendo para os colegas desse estudante que aquele lugar não é legítimo para ele, porque ele precisa, sim, de uma escola especializada. Parece que essa é a maior fragilidade, né, da educação especial, e nós, professores da educação especial, contribuímos de maneira bastante significativa para que hoje, no texto que essa política nova se apresenta, ela tenha o respaldo e o apoio de muitos pais, inclusive. Porque se o pai não vê o sucesso do seu filho, se ele não vê a aceitação do seu filho na comunidade, ele vai sim preferir uma escola especializada. E daí nós vamos ter uma política que nós temos aí, né, a sinalização de um texto, que vai identificar, vai classificar, vai hierarquizar e vai segregar, né? A gente vai voltar lá para um modelo caritativo ou biomédico, né? Ou biomédico. Bom, eu acho que eu já falei demais, agora eu vou passar para a Regina. O que tu acha, Regina? Rô, a gente estava aqui combinando, Rô e Regina, que a gente vai até às 11, né? Sim. Então, quem sabe a gente deixa aí mais uma meia hora para o debate, então se a gente conseguir encerrar as apresentações até 10h30, né? Sim, sim. Não, eu justamente isso eu ia perguntar qual é o nosso teto, porque eu acho que o debate ele é o mais rico, né? A gente vai ao encontro das dúvidas realmente que vão surgir, enfim, faz uma troca que senão fica muito monótono, né? Vou ser bem breve, assim, vou tentar ser bem sucinta, tá? Sem perder aí a
a riqueza da nossa experiência também aqui na escola, né? Porque eu acredito que, como a Rô falou, assim, no momento que a gestão da escola, e aí quando eu falo de gestão da escola, eu não falo do meu trabalho específico, porque nós aqui na escola, nós trabalhamos com gestão compartilhada, então nós temos um grupo de trabalho, né, que são pessoas de diversos setores da escola, que faz a gestão da escola por meio de reuniões semanais de discussão e planejamento. Então, esse movimento de pensar o que passou, planejar o futuro, né? Planejar as ações futuras. Então, quando eu trato, assim, da gestão, não estou falando de mim, diretora, né? Claro que eu represento a escola, mas sim desse grupo que se articula para gerir a escola, né? E quando a gente fala de gestão, quando a Rô traz essa questão da gestão, pensar a escola, esse trabalho que é articulado, que foi pensado lá na sala multimeios, pelas professoras de educação especial, o planejamento, a metodologia, pensando em incluir todos esses estudantes e essa diversidade que está em sala de aula, para fazer uma aula, enfim, para fazer o planejamento da aula. E eu sento com a Rô e digo assim, tá, mas por que isso não vai para a escola inteira, o planejamento da escola inteira? Porque se a gente está pensando num pequeno núcleo lá da sala de aula, no planejamento, pensando em inclusão na sala de aula, vamos expandir isso para a escola inteira? E aí a gente extrapola aquelas 4 paredes da sala de aula e pensa essa articulação e os princípios da inclusão para a escola. A gente pensa a gestão da escola a partir desses princípios, a gente muda muito de como a gente interage dentro da escola com todos os sujeitos, né? Porque, pessoal, quando a gente vai para a sala de aula, a gente se depara lá, quando a gente vem aqui para a escola, a gente se depara com pessoas que são da educação especial porque tem um diagnóstico, né, que dizem respeito a esse atendimento. Mas as outras diversidades que nós temos na escola, de que forma que a gente atende essas outras diversidades? Porque quando a gente vai para uma sala de aula, 2, 3 alunos têm um diagnóstico e os outros que são diferentes, que a gente diz, né, são diferentes e tal, mas não tem diagnóstico. Como que a gente atende eles, né? A gente se depara com essas diversidades na sala de aula. E aí, então, que a gente pensa, a partir daquele momento, nesses princípios que estão em tela aí, né? Para a escola inteira, e não somente para a sala multimeios, para o trabalho da educação especial, que são os princípios de inclusão, que já foram falados pela Rô, né, e lindamente, porque é difícil falar com a Rô, porque parece uma música que vai soando assim, né, e aí depois vem a fala da Regina, que não é tão musical assim. Então, os princípios da inclusão, os princípios do desenho universal para a aprendizagem, porque aí a gente vai falar de uma metodologia que procura diminuir cada vez mais essas barreiras, né? Óbvio que não somos perfeitos e não vamos fazer, assim, aquela aula perfeita, mas a gente procura estabelecer uma empatia. Eu até anotei aqui o exercício da empatia, se colocar, né, no lugar do outro sempre ao máximo, então, derrubando essas barreiras, que são os princípios do DUA, né? E o trabalho colaborativo, que por mais incrível que pareça, se fortaleceu muito nesse momento de pandemia, porque nós já tínhamos um exercício, assim, de fazer, de desenvolver práticas metodológicas, enfim, que fossem colaborativas, que incluíssem o máximo de profissionais na escola, mas, incrivelmente, a pandemia trouxe uma oportunidade da gente conseguir reunir as pessoas em grupos, que eu vou falar mais adiante, e diversos setores que conseguem, então, enxergar essa escola como um todo, enxergar esse grupo como um todo e trabalhar a partir de vários pontos de partida com um objetivo comum, que é atender a maior diversidade possível que a gente tem em sala de aula, né? Pode passar, Rô. Então, o que é esse GTC que nós criamos aqui? A gente gosta muito de criar siglas e coisas fantásticas, né? O que é o GTC? O Grupo de Trabalho Colaborativo. O Grupo de Trabalho Colaborativo, então, são grupos que se reúnem semanalmente para planejar as aulas que vão ser postadas nos nossos canais
da escola. A gente trabalha com 4 canais hoje, que são os grupos de WhatsApp, as aulas pelo Facebook, pelo Instagram e pelo portal educacional da Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, esses grupos, eles se reúnem. São grupos, nos anos iniciais, por ano, né, organizados por ano, então tem a professora regente do primeiro ano lá, que vai estar lá, sim, mas também tem o professor de música, que atende a turma, o de inglês, o de educação física, vai ter as pessoas que são o suporte da escola, os professores alguém da educação, professor da educação especial, os auxiliares da educação especial, vai ter o representante do FACE, que é o PAP, mais uma sigla, Profissional de Apoio ao Planejamento, que é a pessoa que está nesse grupo de gestão da escola, que eu falei antes, né, que é o FACE, Fórum de Articulação e Comunicação Escolar, que faz a gestão da escola. Então, sempre nesses grupos GTC tem uma pessoa da gestão da escola, que é responsável por articular esse planejamento e trazer para a gestão o que está acontecendo nesse grupo, nesse GTC, tá? Então, é um grupo que reúne várias pessoas para costurar, é uma costura, uma rede mesmo, uma rede que vai movimentando o grupo para fazer o planejamento, tá? Então, veja bem, vou recapitular só para vocês conseguirem visualizar. Nós temos o FACE, que é um grupo que se reúne semanalmente, pensa a gestão escolar, são 8 membros no FACE. Esses 8 membros, cada um está inserido em um GTC, que é o grupo que faz o planejamento específico das aulas, juntamente com pessoas que são de vários setores da escola e pulverizam, então, essas informações em todos os GTC. Né? E nós temos vários GTC, então tem o GTC de 1º ao 5º ano, né, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, tem o GTC de matemática, tem o GTC de ciências, de história, de linguagens, que daí reúne português, inglês e música, tem o GTC de geografia e tem o GTC de educação física, né. Agora a Rô colocou ali em tela, o GTC de 1º e 2º ano resolveu ficar juntos porque é o núcleo de alfabetização, né, então trabalha articulado para a consolidação da alfabetização dessas crianças que estão aqui, esses estudantes da escola, tá? Pode passar, Rô. Então, qual é a dinâmica? A gente se reúne semanalmente, né, para as discussões, são reuniões em torno de 1 e meia, depende das demandas da equipe, do grupo. Uma pessoa sempre faz um registro, esse registro é circular, não é sempre a mesma pessoa que faz, então é um exercício de cada pessoa aí do grupo, né, nós disponibilizamos esse registro no Drive ou em outros, no próprio WhatsApp, no grupo de WhatsApp, né, para que todos possam ler, até porque normalmente tem sempre alguém que falta nesse grupo, enfim, daí todos podem sempre se articular e conhecer qual foi a discussão daquele dia. Esse pequeno grupo também, ele proporcionou um fortalecimento dessa equipe, desse grupo, para se articular, um vínculo maior, porque quando a gente tem uma reunião pedagógica em que tem todo mundo da escola, somos 80 aqui na escola, né? Imagina um grupo, uma reunião pedagógica com 80 pessoas, a gente não consegue dividir as nossas ansiedades num grupo tão grande, então proporcionou também um fortalecimento de vínculos, né? Uma troca maior, isso é muito importante, porque com grupos menores de 10 pessoas e tal, pô, pessoal, todo mundo passou por momentos difíceis nessa pandemia, né? E abalou emocionalmente, então tu dá a oportunidade das pessoas se colocarem nesse pequeno grupo e se apoiarem, trazerem essas angústias, essas ansiedades, que de repente dizem respeito ao planejamento, sim, mas também podem dizer respeito à sua vida pessoal. E eu não vou abrir minha vida pessoal lá no grupo de 80, mas no de 10, talvez, né, eu abra. E isso influencia sobremaneira, assim, no planejamento da aula, né, porque a nossa vida pessoal e profissional, né, a pessoalidade, a profissionalidade, né, Rô, que o Nova fala, ela tá no nosso cotidiano, né, profissional, então, isso é importante. Eu creio que aí tá o grande nó, assim, sabe, do planejamento. Esse momento de troca no pequeno grupo foi fundamental. Quer dizer, eu me sinto mais à vontade, eu fico mais livre, eu me sinto mais acolhido, eu me sinto bem para poder planejar com o meu grupo, né?
E o planejamento conjunto, ele é fantástico, quer dizer, muitas vezes, quando a gente vai para a escola, e eu acho o PIBID fantástico nesse sentido, a gente teve uma experiência no passado com a Narjara, assim, que foi incrível, né, a condução dela como coordenadora do PIBID aqui na escola, mas, assim, ó, quando a gente vai para a sala de aula, a gente se sente muito solitário, parece que aquilo ali, assim, nossa, eu fui jogado aqui dentro, e tô sozinho e tenho que planejar, e meu Deus, são 35 alunos, o que eu vou fazer? Essas crianças, elas estão me matando, né? É uma angústia, assim, porque tem muita diversidade dentro da sala de aula e a gente fica se cobrando se vai dar conta daquilo ali, né? E às vezes leva para casa essa angústia e atormenta até a família com isso, né? O que eu vou fazer com aquela criança lá que não para, que não aprende, que não isso, que não aquilo? Então, esse momento do planejamento conjunto é um momento também de eu dividir com a minha equipe essas ansiedades, né? Isso que está nas quatro paredes da sala de aula, eu tiro um pouco dessa angústia, dessa mochila das minhas costas, divido com os meus colegas. E, poxa, essa divisão, gente, ela faz toda a diferença, porque essa contribuição do colega, poxa, uma pequena palavra, ela muda a minha aula. Ela muda o meu planejamento, me dá outros horizontes, né? Que eu brinco aqui na escola que o professor é o bicho mais criativo que existe, né? Mas precisa do outro para trabalhar e para tecer essas redes, né? Precisa desse apoio. Então, isso é muito importante, esse planejamento conjunto, ele foi fundamental. E outra coisa que é a distribuição das tarefas, né? Eu não estou sozinha executando alguma coisa, quer dizer, vai ter a Rô que vai fazer essa apresentação, foi a Rô que fez, né? Mas a gente já fez essa apresentação com base em apresentação de outros professores em outro evento, e eu vou aqui ler e falar e trazer os exemplos para vocês. Então, é uma rede que distribui tarefas, né? Mas, claro, sempre tem que ter o rigor da disciplina, o prazo, né? A gente tem um prazo a cumprir, a gente tem um compromisso com esse grupo, enfim. Então, é um todo sendo articulado, né? Pode passar, Rô. Essa é um pouquinho da dinâmica. A gente teve, assim, experiências fantásticas, né? E trazendo um pouquinho, já que o grupo aqui é da geografia, a gente teve uma experiência com o 4º ano, que trabalhou a questão dos lugares que eles ocupam no mundo, então falou da família, falou da escola, falou da cidade, falou do bairro, falou do estado, né? Foi fazendo esse zoom aí, né? E teve uma, não sei depois se der tempo, a gente pode até mostrar o site que eles criaram, teve experiências fantásticas, assim, geografia, né, onde o professor formado aí na UDESC, nosso professor Joãozinho, foi nosso aluno aqui de Bias, né, isso também é uma coisa que eu tenho que dividir com vocês, o orgulho que a gente tem de hoje trabalhar com ex-alunos, né. Joãozinho se formou em 2010, aí aqui na escola, foi aluno da UDESC, volta para a escola para contribuir na docência. Então, é um professor de outro nível, porque conhece a escola com outro olhar, com olhar de aluno, né, e vem aqui contribuir conosco, então. Um profundo estudioso, assim, do território desse bairro, desse território que nós ocupamos aqui, né. Então, foi trabalhada a questão do uso da energia, né, no grupo da geografia, de maneira muito prática, assim, a gente vê os alunos enxergando esse conteúdo, que às vezes pode ser chato, xarope lá, cansativo, né, do cálculo, enfim, do uso da energia, de um outro jeito, porque é o uso da prática, experiência viva, experiência do dia a dia, é aprender a olhar a conta de luz lá e entender o que aqueles símbolos todos, o que aqueles códigos são traduzidos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. O que eu desligar a luz influencia, o que eu desligar, né, o uso do tempo de chuveiro, enfim. Então, tudo isso sendo articulado ali no planejamento, isso só foi possível por essa articulação do GTC, né, por trazer essas várias experiências desse grupo, desse coletivo para o GTC. Passa, Rô, tô indo mais rápido para não... E aí, o nosso slogan, né, que foi criado, Rô, não me lembro em que ano, mas é uma frase da Rosângela, né, que a gente traz para a escola inteira. Diferentes jeitos de ensinar ampliam o direito de aprender. Por que
por que a gente está falando isso? Porque quando a gente envia o material, o planejamento para o estudante já tudo prontinho, lá no final, existia um grande caminho para chegar até lá, e aí a gente não envia só um texto, a gente viu o texto, o vídeo, o áudio, o exemplo, o organograma, o fluxograma, várias formas de apresentação desse conteúdo para que cada vez um grupo maior possa se apropriar deste conhecimento, né? Então, se vocês entrarem no planejamento que a gente disponibilizou, está público lá no portal educacional da prefeitura, vocês vão ver isso muito vivo, assim. Quer dizer, foram lá no grupo do 4º ano, inclusive, os professores se transformaram em personagens de desenho animado, né? Olha só a criatividade do professor, cada um é lá um bonequinho, alguém que está falando de uma parte do território catarinense, com sotaque, enfim, daquele território, e isso diz muito dessa articulação, né? Chegar nesse nível de conseguir fazer uma aula com o mapa de Santa Catarina, onde o bonequinho do professor aparece lá, falando com o sotaque daquela região, apresentando as características daquela região, olha só quanta articulação teve por trás, quanto trabalho de planejamento, quanto estudo, né, teve por trás, para a gente chegar nesse nível para apresentar essa aula para o 4º ano e poder ampliar o direito de aprender da criança a partir de diversas metodologias e diversos recursos que foram utilizados, né, para essa aula. Pode passar, Rô. E aí, as nossas redes sociais, né, para saber mais, Facebook, EBM Tenente Aricomedes da Silva, tem no Instagram, EBIAS Institucional, YouTube, EBIAS Institucional também, né, que fala dessa nossa vida aqui na escola, mas eu queria que a Rô parasse aí, eu sempre gosto de falar uma coisa, quando eu vejo essa foto aí. A Rô já sabe o que eu vou falar. Já que a gente está num grupo de geografia, né, o conceito de território, ele é muito importante aqui para nós, né, se eu falar bobagem, vocês podem depois me puxar a orelha, a gente está sempre aprendendo, né, mas o conceito de território é muito importante. E o conceito de comunidade, ele não se encerra dentro da escola, e não pode se encerrar dentro da escola, né, se vocês observarem aí, tá a foto da nossa escola. Essa é a fachada, essa é a frente da nossa escola. O que não tem aí? Que todas as outras escolas têm? Muros. Muito bem, Michele, muros. Não tem muros a nossa escola. Por quê? Porque a gente quer desenvolver um território de aprendizagem aqui nesse bairro. A gente quer uma comunidade de aprendizagem. A gente não quer uma escola simplesmente fechada ali naqueles muros, que fecha final de semana, abre na segunda-feira às 8 da manhã. É outro conceito de escola, é um conceito de comunidade de aprendizagem, de território de aprendizagem, é isso que a gente procura desenvolver. E isso faz muita diferença, né? A nossa escola, eu brinco que é uma escola que não dorme, porque a escola aqui, a gente tem mais, hoje eu falava na última apresentação 25 pessoas, hoje tem mais de 30 pessoas que têm a chave da escola, porque a escola é de todos mesmo. A gente precisa ter um portão ali por questão de segurança básica, né? Precisa fechar, enfim. Mas quiçá um dia a gente não precise ter esse portão fechado, porque as pessoas podem circular, podem se apropriar desse ambiente, desse território, de maneira que saiba que é de todos, é de todos. Outro dia, o pintor que estava aqui trabalhando na escola me disse: diretora, a senhora sabe que esse portão aqui, qualquer um pode abrir, até uma criança abre, né? Eu disse: sim, mas é assim e vai continuar assim, porque a gente quer que as pessoas cuidem da escola e se apropriem desse espaço como se fossem qualquer pessoa que estuda, que trabalha, que tem vínculos com essa comunidade, né? E a nossa escola não tem pichação, não tem depredação, e eu me orgulho de dizer, é a única escola da rede municipal que não tem um muro separando a comunidade do que está dentro da escola, porque a escola é da comunidade e a comunidade é da escola, né? Então, pessoal, nessa toada aí que eu quero, então, abrir para vocês, né? Desse conceito de comunidade, de território de aprendizagem, e é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, até as pessoas entenderem isso, né? O que a gente quer com isso? Por que eu digo que a nossa escola não dorme?
Nós temos atividades das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Então, isso é para desenvolver mesmo esse conceito de comunidade e território de aprendizagem, certo? Estou à disposição para responder as perguntas. Muito bom, Regina e Rosângela, ótimas falas. Aqui no chat já teve vários comentários destacando coisas que vocês apontaram, né? E eu queria também terminar com essa última fala da Regina, que eu acho que é muitíssimo importante nesse momento atual que a gente está vivendo, né? E que com certeza vai se prolongar para o ano que vem. Então, eu e Márcia e Camila acabamos de terminar um dossiê que organizamos ao longo desse ano, que discute justamente a ideia de adiar o fim da escola, né? Mostrando experiências das escolas em tempos de pandemia no mundo inteiro. E um dos textos publicados, que é um texto que foi feito pela Marta, naquele convênio que Marta tem com a Itália, traz um manifesto belíssimo das escolas italianas que, no momento do lockdown, lançam um manifesto dizendo que, falando, a escola não para, né? E aqui no Brasil, a gente tem feito um movimento muito grande em articulação com a Abrasco, com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, justamente para pensar como é que a gente pode ajudar nesse processo de recriação da escola em tempos de pandemia, né? E eu acho que você falou muito bem, porque a escola é, antes de tudo, um espaço público e um espaço que precisa garantir acolhimento, que precisa ajudar no processo de dirimir, ou pelo menos apaziguar um pouco as desigualdades sociais que a gente tem sofrido e que são muito grandes nesse momento da pandemia. E é muito bacana ver o trabalho comprometido de vocês e o quanto isso faz diferença para a comunidade, né? Enfim, os comentários aqui no chat são um pouco nessa direção, dizendo que como a gestão faz diferença, né? Que é importantíssimo essa questão de incentivar o papel do diálogo e da formação continuada. A Vanessa só faz um comentário, talvez a Rô pudesse falar um pouquinho, que é sobre a questão de como o sucesso do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem em sala de aula no ensino regular é muito difícil de ser alcançado se não há uma articulação entre professor regente e segundo professor. E essa parceria é essencial no planejamento das aulas para que esse sucesso aconteça. Então, ela faz um comentário dizendo que é muito importante o papel dos gestores e um pouco reforçando o que vocês apresentaram, né? Aí eu acho que a gente pode abrir um pouco para a conversa, não sei se os colegas... eu acho que até para fazer um comentário, né, com relação a isso, Giovana. Quando a gente estava lá no presencial, nós criamos essa metodologia organizacional, que a gente denominou trabalho colaborativo, entendendo que a gente divide, né, a partir desse momento com o professor regente, a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar, lá nas palavras do Baia. Só que o que é instruir? Eu sento com esse professor, e esse é o trabalho que a professora Giovana comentou, que foi premiado, a gente recebeu uma premiação pelo MEC desse trabalho, em 2016, a nossa professora regente que foi premiada, a professora de História, foi para a Irlanda como prêmio, né, foi numa missão de reconhecimento lá das práticas irlandesas, então foi bem bacana. Quando a gente senta com o professor para fazer o planejamento, a gente faz perguntas para eles, nós, enquanto professores da educação especial, porque ele apresenta, ele diz, olha, eu tenho a intenção de apresentar esse conteúdo dessa maneira, a visão unilateral dele, e ele tem várias turmas, e aqui eu estou fazendo uma sinalização direta para o ensino, para os anos finais, tá, gente? Porque são dois universos diferentes no mesmo território. Anos iniciais é uma coisa, anos finais é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o Miguel Livramento, né? Porque esse professor dos anos finais, ele tem várias turmas. Muitas vezes, esse estudante, ele
não tem rosto para esse professor. Então, existe um movimento constante da nossa parte, enquanto grupo gestor, de criar uma identidade para todos os estudantes. Isso pressupõe o quê? Muito diálogo. Então, fazer o planejamento conjunto e dizer para ele, professor, esse planejamento, vamos pensar no Vinícius, que é cego, vamos pensar no Rafael, que é paralisado cerebral e que tem uma deficiência intelectual, vamos pensar no Wesley, veja, é diferente, que é um autista de alta funcionalidade, que tem um verbal super articulado, está no 8º ano, mas não sabe ler nem escrever, mas ganhou um prêmio estadual na Feira de Ciências, porque alguém escreveu para ele, mas as ideias eram dele. Então, a gente precisa trazer isso para o diálogo com o professor na hora do planejamento, para que ele possa pensar nos sujeitos que estão envolvidos e imbricados ali naquela ação. Gente, o professor, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu faço planejamento junto com o professor há muito tempo. Muitos esquecem de pensar no estudante. Esquecem. Eles pensam no objetivo geral, no objetivo específico, no conteúdo que eles vão eleger, nas estratégias, na organização do material. Mas eles não pensam no sujeito da aprendizagem. Bingo! Simples assim. A nossa função ali é ajudar a pensar. E daí, quando eu digo isso, o professor já tem a resposta. Ah, não, realmente, o Wesley não vai se beneficiar disso. Então, se a gente fizer desse jeito, o que tu acha? Ele tem a resposta, você só precisa perguntar. Não dizem que é a pergunta que mobiliza o mundo? Isso é verdade. É mais que um bom, tá? É verdade. Só que tem que fazer na interlocução, a gente tem que sentar junto. Quando a Regina diz que é um trabalho solitário, sim, porque a escola está organizada dessa maneira, de criar essas divisões, e é difícil a gente romper isso. A gente viu isso agora na pandemia. Quando a gente propôs que os grupos pudessem ser diferentes, que a gente pudesse ter uma outra formatação, que a gente pudesse fazer junto, mesmo sendo uma escola que já experienciava isso lá no presencial, em menor escala, nós tivemos resistências, muitas resistências. Foi difícil a gente quebrar isso, de ter um professor de história, de geografia, né, que partilhasse conosco o seu planejamento, porque agora o planejamento não é dele, agora o planejamento é nosso. Vamos falar um pouco de geografia, porque a gente tem aqui muitos profs de geografia, né? O trabalho do 4º ano está fantástico. Eles têm um projeto didático ali que é um must, vale a pena, é objeto de estudo aqui. Eu vou falar do grupo de planejamento da geografia dos anos finais. Eu participo desse grupo, eu sou a professora da educação especial que compõe esse grupo. Eu participo de 4 grupos, história, geografia, ciências, 1º e 2º anos. É por isso que tem profissionais que circulam. Então, semanalmente eu estou lá com esses professores fazendo planejamento, junto. Então, nós elegemos como sequência didática falar da geografia na vida. E pegamos ali as matrizes energéticas como fio condutor disso. Aonde que começa? Como é que é a produção, a distribuição da energia, né? Todos os processos. Acabamos no MAB, Movimento dos Atingidos de Barragens, num trabalho junto com o MAB. A gente conseguiu um representante do estado de Santa Catarina, do MAB, que veio conversar com os alunos. A gente passou filmes para refletir sobre os impactos sociais, econômicos desse movimento. A gente analisou a conta da luz, como diz a Regina, mas fazendo eles entender o que significa aquelas taxas ali, aquelas oscilações de bandeira. Então, isso foi bacana porque é um trabalho muito grande para o professor fazer sozinho. E a gente percebeu isso também na pandemia. Ir lá, fazer filmagem, fazer tomadas na rua, porque a gente se dividiu. Um foi fazer a filmagem lá na subestação, que fica aqui na Vargem Grande, o outro entrevistou um funcionário da Celesc, o outro foi atrás de um articulador do MAB. Percebe quanta gente envolvida nisso? Um professor tinha mais habilidade para fazer edição de vídeo. Então, isso tudo precisa de uma equipe. A docência não pode ser um ato isolado,
porque daí o professor se sente, sim, solitário e ele acaba se ensimesmando, né? Então, isso é importante que a gente diga. O trabalho colaborativo, ele tem esse pressuposto, é dividir com o professor essa responsabilidade de planejar, instruir. Instruir significa fazer junto, não dá para fazer sozinho, eu vou lá, entro na sala de aula contigo, eu faço o levantamento de material, eu posso editar, o que precisa? E avaliar, tá? Avaliar constantemente, isso é bem importante. Lá no presencial, como que a gente fazia isso enquanto educação especial? A gente elegia aquele professor que tinha um estudante público da educação especial na sua sala de aula, né? Então, esse professor, prioritariamente, ele sentava conosco. Quando a gente começou esse trabalho, num outro tempo, nós tínhamos outra direção que não entendia o valor disso. Por isso que eu digo que gestão é tudo na vida, tá? E nós sofremos uma resistência muito, muito, muito séria nesse sentido também. Por quê? Naquele momento, aquele diretor não achava que isso era importante, os professores também demonstraram resistência e acabaram apoiados pela direção que achava que não era necessário fazer isso, porque cabia à educação especial criar as estratégias necessárias para aquele público, e que isso não era agenda do professor. Então, foi um momento difícil. O que a gente teve que fazer naquele momento? A gente teve que fazer uma resistência qualificada, como eu digo. A gente saiu, escrever artigo, apresentar em congresso, né? E por isso que é importante o apoio e a interlocução direta com a universidade, porque nós somos grandes produtores de conteúdo o tempo inteiro, né? Escola é isso, porque nós somos objetos de pesquisa da universidade, mas nós precisamos ser pesquisadores também para poder eleger esses conteúdos e poder contar desse lugar. Então, mas sem a universidade, isso é muito mais difícil. Então, naquele momento que nós estávamos diante dessa grande barreira, foi a partir da universidade que a gente conseguiu transpor, porque a gente viu que não adiantava ficar lutando naquele espaço, porque ele não estava qualificado para isso. Era uma barreira desqualificada, né, teoricamente. Onde é que a gente buscou forças? Na academia. Aí, daí entra a articulação com a professora Giovana, com a professora Márcia Plett, lá do Rio, com a Marta Borges, porque são pessoas que conseguem, a gente faz um artigo junto, publica junto, e daí é diferente. Quando você dá publicidade, você cria credibilidade no seu trabalho e consegue mostrar que aquilo é pertinente. Só por isso que o trabalho não foi desmontado. Nos inscrevemos em vários prêmios que nós considerávamos importantes, né, para poder dar credibilidade, foi assim que veio a premiação do MEC, mas publicamos artigos em congressos importantes, que foi o que eu socializei com vocês, Congresso, né, Nacional de Educação Especial, Internacional. Isso é fundamental para a escola, e para a universidade também, né? Existe uma reciprocidade importante ali, mas a escola precisa se colocar nesse lugar, tá? Aí, quando vem, daí não é porque a Regina está aqui, né? Ela sabe disso, mas quando vem a Regina como diretora, a gente dá o salto, porque é uma direção que entende isso, porque comunga desses preceitos, entende a educação de um outro lugar, e daí o que era uma proposta da educação especial muito mais restritiva é levada para um contexto de escola. Olha a diferença. Hoje a escola vive essa experiência e nós estamos coletando, Giovana, material assim, ó, para muitos mestrados e muitos doutoramentos, né? Porque a gente fica louco, porque o tempo todo a gente diz isso. Registra, porque alguém vai vir fazer uma pesquisa, sabe? Guarda, porque é importante para a gente dar para alguém analisar. O tempo inteiro a gente está, né, com essa interlocução. Nós estamos guardando, assim, arquivando materiais preciosos desses grupos, de todos, né, esses 10 grupos que a Regina fez a menção, mais o grupo gestor, que se reúne também semanalmente, onde os professores, de forma unânime, já sinalizam, não dá para fazer diferente. A gente precisa manter isso. Como é que vai ser no presencial? Não dá mais para não fazer planejamento junto. É o maior ganho que a gente já teve. É isso. Né? Tem uma questão que foi colocada ali no chat por uma pessoa agora. Eu sei que tem uma pergunta antes, só para não perder o fio da meada, tá?
a Vanessa colocou, né, a importância de o professor da escola ser também pesquisador, né, isso é bem importante, e escrever sobre o seu trabalho, porque a gente acaba fazendo, e não escreve sobre o que faz, né, e às vezes tem práticas muito bacanas, assim, mas eu acho que isso é bem importante, o gestor também estar antenado, porque o que eu costumo fazer, assim, com bastante frequência, eu chamo aqui no gabinete, né, chama aqui no gabinete, brincando com eles. Vem pro gabinete que eu quero conversar contigo. Cara, escreve sobre isso que tu tá fazendo. Eu te dou uma aula, 2, 3, quantas tu precisar. Escreve sobre isso que tu tá fazendo, porque isso é diferenciado. Sabe? A pessoa que tá na gestão também valorizar o trabalho docente que tá lá ocorrendo na sala de aula, porque às vezes o professor, eu sei porque, né, ontem eu tava ali na sala de aula, né? O professor, ele não se dá conta da importância do que está fazendo e que não valoriza tanto o seu trabalho quanto quem está de fora olhando, né? Isso acontece com todos vocês, certamente. Então, assim, chamar e dizer, ó, cara, para um pouquinho e escreve sobre isso. Publica, ou então, vamos tentar inscrever em tal congresso esse teu trabalho. Tem professor que me olha e diz assim, não, tá louco, isso aí não vale a pena. Tô te dizendo, vai lá e escreve, daqui a pouco ele é chamado para publicar ou apresentar. E isso vai te dando um ânimo, né? Vai te motivando para fazer sempre mais e melhor. Então, eu só não queria perder essa fala da Vanessa ali. E aí tem uma pergunta da Maria Eduarda sobre a questão para a Rosângela, sobre a questão se tem resistência com os pais e como eles se colocam diante dessas estratégias, se existe algum apoio também para estes ou algum canal de comunicação com os pais. E antes de passar a palavra para a Rosângela, eu queria também deixar aberto aqui para ver se os colegas professores querem fazer algum comentário, porque aí a gente já vai encaminhar para os finalmente, né? O professor Orlando colocou ali que queria fazer uma pergunta, né? Eu coloquei, mas aí vocês acabaram respondendo, a Regina acabou levantando a bola e respondendo. Eu tinha perguntado uma questão antes com relação à formação inicial para esse profissional que trabalha com educação especial, né? Aqui em Santa Catarina, a gente está defasado, infelizmente, mas era uma questão, assim, para saber se vocês são, principalmente da Rosângela, né, que se formou num curso bem específico. A gente trabalha com o pessoal do Colégio de Aplicação e a gente tem, acho que, 14 ou 15 professoras que vieram todas lá de Santa Maria, inclusive porque a gente não tem essa formação mais aqui, que antes havia, né, os cursos de pedagogia, pelo menos da UFSC, que tinha ele tinha uma formação também específica nos 2 últimos anos, se eu não me engano, ou no último ano, tinha uma formação para educação especial, né? Então, a pergunta era nesse sentido, se vem necessidade ainda, de como que é essa necessidade. Eu, por exemplo, acho que é fundamental e que deveria ter uma formação específica. Isso não impede de forma alguma, pelo contrário, incentiva, inclusive, os trabalhos interdisciplinares, que esses, para mim, são fundamentais, assim, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? No último encontro nosso, que vai ser desse ciclo de conversa, que vai ser no dia 8, se eu não me engano, com a professora Vânia Chagar, lá de Rio Grande, vários dos trabalhos que ela vai apresentar são trabalhos que são desenvolvidos por professoras da escola, professoras e professores da escola, que trabalham com educação, não essencialmente com educação especial, mas em suas salas de aula tem crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência e que desenvolvem trabalhos nesse sentido, especialmente na investigação, na pesquisa sobre a cidade. É bem interessante o trabalho que o pessoal vai apresentar. Então, depois podem ficar atentos aí no último evento também nosso, né, que vai haver também esse diálogo. E tem um evento lá em Rio Grande, que eu participo desde 2015, chama Interfaces, que é um tipo de evento que eu já tentei reproduzir aqui, mas não deu muito certo. Mas a ideia é, mais adiante, a gente tentar fazer. É um evento interdisciplinar e que tem dentro do evento, especificamente, aberto para a inscrição de professores de escola, assim. Então, ele dá muita ênfase à apresentação de trabalhos de professores das escolas. Isso é uma outra coisa fundamental que a gente tem pouquíssimo aqui, né, que a gente deveria ter eventos com os avaliadores, pode ser da universidade, junto com professores das escolas, das redes, dando ênfase aos trabalhos dos professores e das práticas metodológicas, né. Isso existe no Nordeste, em alguns estados, e tem aqui no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina a gente não tem.
Pelo menos não tem um interdisciplinar. A gente tem, às vezes, por áreas, né, mas não um interdisciplinar. Bom, eu vou fazer menção àquela pergunta que estava no chat, ali, apoios, né? Ela está bem ampla, então eu vou fazer um recorte, assim. Eu posso dizer para vocês que se chegar hoje na comunidade EBIAS e perguntar para os pais dos estudantes público da educação especial, onde que eles querem manter os seus filhos, se na escola regular ou na escola especial. Acho que esse é o maior termômetro para saber do apoio. Eu posso garantir para vocês que ninguém vai optar pela escola especial. Ninguém. Tá? E eu tive uma amostra muito, muito gratificante disso quando surgiu essa questão do decreto, que chegou uma mãe, ela é mãe de uma menina autista, que tem síndrome de Down e autista, e que chegou para nós com 12 anos, aqui na EBIAS, há 2 anos atrás, vindo de uma capital, não era do interior lá, onde, né? Não, era de uma capital, e ela nunca tinha ido para a escola regular. E essa mãe chega pedindo desculpas para nós. Olha, desculpa, eu só estou aqui porque eu fui matricular ela na PAI, e a PAI me disse que não tem matrícula para ela se ela não tiver vinculada a uma escola de ensino regular. Então, desculpa, só por isso que eu estou aqui, porque essa mãe entendia que a escola regular não era lugar para a filha dela. Essa menina tinha 12 anos, nunca tinha ido para uma escola regular. Logo, lá não é o lugar dessa menina. Quando saiu o decreto, essa mãe me procura e diz: professora, tu viu o absurdo desse decreto? Hã? Que absurdo! Onde já se viu querer encerrar essas crianças tudo dentro da PAI? 2 anos de trabalho. Tá ali, né? Então, isso para mim é o maior, é a materialização de que a gente está no caminho certo. A gente sabe que as apropriações se dão de forma diferente, mas se dá para todo mundo, né? Então, professor Orlando, professor, a questão Desculpa? Não, pode terminar, professora, depois eu digo. Tá. Questão da formação generalista ou especialista, né? Eu acho que a gente precisa achar o caminho do meio. A gente fez lá a curvatura da vara do Dermeval Saviani, fomos de um ponto ao outro, né? Vamos aí se a gente consegue fazer o caminho do meio. A educação especial, ela tem a sua especificidade, ela tem seu campo de atuação, assim como tem geografia, assim como tem história, como tem matemática. Agora, tem um lugar que é a intersecção. Onde é que a gente se encontra todo mundo? A gente tem que falar de projeto político-pedagógico, de concepção de criança, concepção de adolescente, o que é educação, o que é ensino, o que é aprendizagem, o que é formação. Tem um lugar comum aí que é um território enorme. E é lá que a gente vai se encontrar, agora guardada nas suas especificidades. A minha formação foi altamente especializada. Eu me formei há 30 anos atrás. Fiz aniversário de formatura em julho. 30 anos. Óbvio que, não preciso nem dizer que era um currículo quase caritativo, né? Biomédico. Então, eu fui atrás de entender o que era. Eu não estudei didática, não estudei pedagogia, não estudei nada sobre educação praticamente. A minha formação era clínica mesmo. Tanto que eu me formei e fui trabalhar no hospital psiquiátrico, com pessoas com deficiência institucionalizadas. Mas entendi naquele tempo, já lá no movimento antimanicomial, que eu precisava de uma atuação dentro de escolas regulares, por isso que eu vim para Santa Catarina. E daí eu já estava no Paraná nesse tempo, já tinha saído do Rio Grande do Sul, já estava circulando por aí. E vim para Santa Catarina porque era um estado mais arejado, né, em termos de políticas inclusivas. Na época a gente falava de integração, enquanto outras unidades da federação ainda não mencionavam isso. Então, acho que é o caminho do meio, professor Orlando. A gente vai ter que achar esse caminho do meio. Muito bem. O Bruno, acho que quer perguntar, só queria reforçar uma coisa, quando a Rô fala da situação da Cris, né, dessa mãe da Tainá, aí, que ela está relatando o exemplo, é um exemplo do território de aprendizagem que eu falava, né, porque a gente trabalha com a formação de professores em serviço, mas a gente também trabalha com a formação de famílias e de toda a comunidade para conviver com essa diversidade, né? Então, isso é território de aprendizagem. Desculpa, Bruno, sei que tu quer perguntar aí. Rapidinho, professoras, nós queria agradecer, né, muito interessante o papo, e queria perguntar, né, o que vocês podem deixar aí
sugestões e de materiais, de trabalhos que tem essa metodologia, esses procedimentos, para além do que já está disponível, né, aqui para nós, porque além de ajudar a nos auxiliar em sala de aula, né, em nosso trabalho também da universidade, deu muita vontade de continuar a saber mais, né, foi muito interessante, então me deu a vontade de conhecer um pouco mais. Vocês que já têm essa base, né, esse acúmulo, poderia facilitar compartilhando alguns trabalhos, metodologia que possa aí nos ajudar nesse estudo também. Era mais isso. Eu acho que a gente pode disponibilizar depois para os professores, né, Rosângela, o artigo que foi escrito agora nós escrevemos sobre o nosso trabalho agora na pandemia, né, aquele artigo acho que é bem interessante porque ele trata de todas essas ações que nós relatamos para vocês aqui. Então, isso também, né, em meio a essa loucura toda que a gente estava vivenciando agora, reinventando escola, se reinventando e tal, a gente parou para escrever. É exaustivo? Mas é muito importante, né? A gente, ao escrever também, a gente repensa a nossa prática, reinventa tudo que está sendo feito, articula, né, melhor, enfim. Eu quero colocar um exemplo da questão da comunicação com a comunidade. Quando a gente entrou em serviço remoto, a primeira coisa que a gente percebeu foi que as famílias não tinham os seus telefones atualizados, né? É uma loucura, assim, mas eles trocam de chip 2 vezes por mês. Acho que é uma média, né, Regina? É sério, assim, é muito sério isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma campanha na comunidade, distribuindo cartazes, mandando recado na rádio, enfim, tudo que tinha direito para atualização cadastral, para a gente poder ter um canal de comunicação com essas famílias. Isso foi lá em final de março, né, Regina, que a gente fez essa campanha. Não sabendo exatamente quanto tempo que a gente ia ficar nessa condição, mas entendendo que a gente precisava contactar com eles. E a gente perguntou qual era a principal necessidade deles. Naquele momento, entendendo que ia precisar de pacote de internet, computador, que era isso que ia precisar. Não, era comida mesmo. Então, a primeira ação que a escola fez foi de articular os recursos da comunidade para poder distribuir cesta básica, porque o tempo do poder público, ele é diferente do tempo da fome. Então, a gente conseguiu, nesse período, distribuir mais de 1.000 cestas básicas e 80% delas não veio do poder público. Veio da articulação dos recursos comunitários, porque essa escola tem esse papel aqui nesse bairro. A segunda coisa que a gente fez foi entender que esse estudante, ele tinha acesso à internet, por vários motivos que agora não vou me estender. Ele precisava de equipamento, porque na maioria dos lares existia, sim, um celular, mas que ia para o trabalho com o pai, e esse pai só ia voltar à noite. Então, a gente entrou numa grande campanha para dar computadores, e nós tivemos 160 famílias beneficiadas com essa ação, também numa grande rede de apoio de parceiros, que envolveu desde a CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, envolveu parceiros, pessoa física do Ministério Público, né? A gente recolhia computadores usados, criamos uma base de conserto na escola, que também contou com ex-alunos trabalhando, Regina, que fazia o controle do cadastro, quem que precisava, sempre priorizando que um computador pudesse beneficiar o maior número de estudantes, então, onde houvessem irmãos, né? E com isso, a gente não distribuiu atividade impressa, a gente distribuiu o computador. A gente fez inclusão digital nesse processo, sabe? Então, é muito bacana, porque isso só pode ser feito quando você tem uma comunidade articulada. Não é uma coisa que você comece na pandemia. A pandemia, ela destacou as fragilidades e as potencialidades das escolas em função do que se fazia no presencial, né? A gente não fez isso tudo só agora na época da pandemia, a gente só conseguiu fazer isso na época da pandemia porque nós já temos uma escola que trabalha nessa perspectiva. Acho que é isso. Muito bom, gente. Acho que foi um ótimo encontro. Vocês deixam a gente muito felizes, assim, e renovados na crença pela escola pública. Acho que vocês fazem um trabalho
fantástico, e é sempre um prazer imenso ver como vocês têm conseguido construir a escola pública nessa lógica de uma comunidade aprendente, de uma comunidade que avance, que cria colaboração, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não, encerramos. Eu gostaria. Bom dia, professoras. Bom dia. Posso fazer? Eu sou aluna da pedagogia aqui da UDESC. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar compartilhando esses saberes, acho que é muito importante. A gente que está na reta final da graduação, a gente tem muita essa ansiedade de estar no chão de sala, principalmente nessas questões que nos atravessam, né, do que é estar no chão de sala, né, essa solidão e essa inquietude de como a gente vai dar conta, né, do que a gente tem para dar conta. Parabenizar a escola, a gestão. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gestão faz total diferença no nosso chão de sala, e eu penso que vários fatores influenciam para o sucesso do trabalho de vocês, né? Desde a questão arquitetônica que a Regina comentou da escola não ter muros, né? Da comunidade se sentir parte da escola, e eu acho que isso reflete muito no apoio que a comunidade, que os pais e que os alunos e ex-alunos dão um suporte para o trabalho de vocês, né? Isso que a Rosângela acabou de dizer, que tiveram mutirões não somente para a questão do alimento, né, da cesta básica, mas para o conceito de computadores, e eu penso que isso é um dos fatores que influencia muito, né? Quando a comunidade e as pessoas que estão envolvidas no processo se sentem conhecidas e fazem parte, e se sentem fazendo parte desse trabalho, eu acho que isso faz total diferença. Uhum. Queria só pontuar isso, que essa é a minha percepção, e mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês, e obrigado pela oportunidade da gente estar compartilhando esses saberes. Muito obrigada, Daniele. É isso mesmo, você está coberta de razão. E teve vários colegas aqui comentando, né, que, na minha escola não é assim, na minha escola é difícil, e a gente, infelizmente, sabe que isso não é comum também, né? Esse tipo de trabalho que vocês vêm construindo, e o que eu acho interessante, né, Regina, é que quando vem num crescente dessa partilha, não tem como a escola retroceder, porque geralmente as escolas têm muito protagonismo, né? Então, às vezes, um projeto numa escola depende de um professor, depende de um gestor, mas quando vocês vêm, o EBIAS vem nesse crescente, assim, há muitos anos, que tem essa estrutura, por exemplo, o grupo de capacitação que vocês constroem, né, essa divisão de planejamentos e tudo mais. Então, assim, qualquer gestor novo que entre, que diga, eu vou acabar com tudo isso, não fica, né, Giovana? Eu gostaria de fazer meu agradecimento final, mas falar bem nesse sentido. O que acontece? Existe um projeto da escola, não é o gestor que faz o seu projeto e implanta na escola, existe um projeto de escola, e como nós trabalhamos com a eleição de diretores, a comunidade vai eleger aquele diretor que mais se adapta ao projeto que já existe da escola, né? Então, isso eu acho que é o movimento diferente que essa escola tem. Vai ser eleito um diretor que tem aquele perfil que a comunidade espera para desenvolver esse projeto de escola que já está aqui em andamento. Então, esse movimento contrário faz toda a diferença. E é um movimento mais lógico, né? Não é o cara chegar aqui e dizer, não, agora eu vou usar esse espaço para desenvolver o meu projeto. E o que acontece é que só se candidata aquela pessoa que também já se sente à vontade para desenvolver esse projeto de escola junto com a comunidade, né? Então, acho que isso é muito fortalecido por esse... Eu me sinto muito honrada, a Rô sabe disso, de hoje estar aqui na direção, porque eu sou cria dessa escola, eu entrei aqui em 2005 com 25 anos, né? Hoje, com 40, estou aqui ainda, né? Vou fazer 41 em seguida, estou aqui ainda. Me formei em serviço aqui, né? A minha maior universidade foi essa escola, então. Claro.
A URGS, por onde eu passei, a UFSC, por onde eu passei, foram super importantes, mas a minha formação se deu aqui em serviço nessa escola, e é uma honra poder contribuir. Agradeço de coração, assim, a vocês, né, por terem, acho que é louvável a universidade chamar a escola, porque o chão de escola realmente é diferenciado, né, e aqui onde acontece uma formação concreta, assim, onde as ansiedades acontecem, onde a gente consegue juntos, né, dar conta dessa demanda, né, de ansiedade de ser professor, né, da docência, assim. E dizer para vocês que tem uma reportagem muito linda sobre a escola que passou na NSC, se vocês quiserem buscar na internet, que trata muito a Bárbara Barbosa, que é a jornalista, ela foi muito feliz na edição daquela reportagem, porque ela captou a essência da nossa escola, que é essa interlocução com a comunidade e tudo que a gente fez nesse momento difícil, né? E, o que a Rô falou é fantástico, assim, ó, a escola utilizou daqueles recursos que já tinha, assim, no presencial, para dar conta do não presencial. Não se inventa nada no momento de crise. No momento de crise, a gente utiliza das potencialidades já existentes para dar conta das demandas, né? Então, pessoal, obrigada, tá? De coração, estou aí à disposição quando for necessário, quando vocês acharem prudente para colaborar, sempre. E a escola está de portas abertas, a escola é nossa. Muito obrigada, gente. Então, passo aí para o Orlando, para a Leila, se quiserem dar mais algum recado. Acho que só convidar para a formação do dia semana que vem, né? Isso, eu quero, antes da fala do Orlando, agradecer, né, a você, Giovana, a Rosângela, e especialmente a Regina. Eu já virei tua fã. A gente não se conhece pessoalmente, nem se conhecia virtualmente, né, mas assim, eu sou suspeita para falar. Eu aqui, por diversos momentos durante esse período da manhã, fiquei conversando com o Orlando em off, dizendo o quanto essa temática, ela me atrai, me prende, assim, a minha pesquisa de tese também foi, né, nessa área da gestão democrática da escola, e especialmente, né, direcionada a essa questão do nível de participação, né, da comunidade escolar. Então, assim, eu também estava conversando aqui com a coordenadora, a supervisora do PIBID, né, lá na nossa escola, a professora Vanessa, que está aqui presente, e a vontade imensa que a gente tem, assim, né, de levar vocês junto, dizer, vamos passar em todas as escolas e vamos repetir toda essa fala, porque se faz necessário, né, especialmente para os gestores. Eu trabalhei na rede municipal, a Rosângela Kitt, eu a conheço, talvez ela não lembre de mim, a gente já se conhece até do samba, Rosângela, eu acho. Né, Gel? Dos encontros da vida. E aí eu trabalhei muitos anos na rede municipal, e veja que eu sou professora de geografia, né, e acabei escrevendo uma tese na área de gestão democrática, justamente por isso, por alimentar situações frustrantes, né, na condição de professora de escola, né, em perceber, em me dar conta, talvez isso também faz parte de um salto qualitativo que a gente tem lá no fazer, né, pedagógico, no ser professor dentro da escola, e perceber o quanto a gente, sim, tem responsabilidade, né, com a gestão da escola, e isso demanda um salto qualitativo mesmo, né, e isso demanda formação, demanda informação, né, para esses professores que estão lá entenderem que a gestão da escola não é somente atribuição do gestor, né, mas sim de todos. Eu agradeço imensamente, assim, a riqueza desse encontro, né, que foi, tá? Muito obrigada. Orlando, vou passar para Orlando. Oi, colegas, muito obrigado. O professor Gustavo estava ali querendo falar também, Gustavo. Tu queres falar ainda alguma coisa, querido? Eu deixo a minha fala para ti, porque eu vi que tu estava também querendo fazer algum comentário, professor, por favor. Não, na verdade, assim, até pelo adiantar da hora, só agradecer mesmo a Rosângela, a Regina, que eu estou conhecendo agora, e é sempre um prazer poder ouvi-las, e a Rosângela já é uma parceira aí já de longa data, e que bom a gente estar junto e ver, principalmente aqui o comentário dos estudantes, das estudantes, a gente fica muito feliz, e como eu tenho dito, né, a inclusão é um caminho sem volta, por mais que alguns queiram
mudar isso, né, voltar atrás e acham que com um decreto, uma assinatura, né, eles vão conseguir alcançar o mundo que eles almejam. Eu acho que exemplos como esse, como o Elias e, enfim, tantos outros que a gente tem na escola pública, demonstram que é um caminho sem volta e que a gente está no caminho certo. Acho que compreender o outro na sua diferença e perceber o quanto a gente pode aprender, né, e desenvolver a partir disso é fundamental, e por isso que eu acho que eu fico muito alegre em ver os comentários e ter participado mais uma vez e poder ouvir, e seguimos juntos, né? Um abraço a todos e seguimos. Obrigado. Muito bom. Obrigado, professor Gustavo, agradeço novamente às professoras. Nesse momento a gente encerra a gravação aqui, encerra a atividade, lembrando que dia 26 a gente tem a continuação do nosso ciclo de conversas, e a próxima atividade é com o professor Vânio Siman, dia 26, às 14 horas. Mais detalhes na página do Atlas, que foi colocada aqui no chat, para que vocês possam entrar, quem é a primeira vez, né, que vem hoje neste evento. Na continuidade do evento, nós temos ainda mais 3 encontros, dia 26, depois dia 1º, e depois no dia 8, se eu não me engano. Muito obrigado a todos e a todas, agradeço e tenham um bom dia. Um abraço, gente. Obrigadão, Rô, Regina, obrigado.